nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, com muita alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Tome seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar de maneira especial o pastor Roberto, Deus abençoe, nossos obreiros, presbíteros, evangelistas, Deus abençoe. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, vamos ler a partir do versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Enquanto os irmãos encontram, quero dizer que sou muito feliz e privilegiado, porque nessa noite Deus cumpre duas alegrias na vida desse humilde pregador, que é pregar diante do altar, que ele foi restaurado. Sim, eu conheço e sei exatamente quem eu era, antes de dobrar os joelhos nesse altar e me entregar a minha vida para Jesus. E aqui eu abro um parênteses para você nessa noite, que o Senhor ainda está disponível para restaurar vidas, o Senhor ainda está disponível para restaurar famílias, aleluia, aleluia. O segundo privilégio é de pregar diante daquela que é a minha família na fé. Sim, durante esses anos que nós temos caminhado com os irmãos, quero dizer que nós somos muito felizes de estar aqui, e nós temos acompanhado, e todos os momentos de dificuldade, a gente sempre recebeu uma mensagem dos irmãos, momentos de alegria. Então quero dizer que sou um privilegiado por poder ministrar nessa noite, mas mais do que um privilégio, eu tenho compromisso com a mensagem que Deus entregou no meu coração. Então nessa noite, em poucos minutos, de maneira expositiva, eu quero falar algumas lições que Jesus nos ensina através das tempestades, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 14, ao verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde, lá ele estava só. Entretanto, no barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada, Jesus foi até eles, até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele começa já de uma maneira trágica. O capítulo 14, ele começa revelando que morrera aquele que fora chamado por Deus para anteceder Jesus Cristo. Ele revela a morte de um homem chamado João Batista, ao ponto que o próprio Jesus, quando vai dar testemunho sobre João Batista, ele vai dizer que não há outro maior nascido da mulher do que João Batista. Pastor Roberto, isso me chama a atenção. Eu pensava, o porquê que Jesus, ele vai falar algo tão grande sobre João Batista? Porque João Batista não operou os sinais que outros operaram. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés e usa Moisés para abrir o Mar Vermelho, meu Deus, que sinal grandioso. Quando Deus usa Josué para parar o sol durante um dia e uma noite, é outro sinal grandioso. Quando Deus, através da oração do profeta Elias, Deus manda descer fogo do céu, é outro sinal maravilhoso. Mas eu aprendi que o grande, aquele que opera aquilo que Deus quer, não tem a ver com os sinais, mas tem a ver com o propósito. Que é isso, irmão Carlinhos? Eu vou explicar para você. João Batista, ele cumpriu à risca tudo aquilo que o Senhor lhe entregou. Quem sabe a mensagem que João Batista ia pregar naquela geração não era algo fácil de ser ouvido, ao ponto que ele usa palavras duras, ele usa expressões fortes através da sua mensagem. João Batista, em nenhum momento da sua caminhada, ele requeriu a glória para ele, não. Quando ele
enxerga, quando ele vê Jesus, ele diz: está aí aquele que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Ele também vai dizer uma segunda expressão que diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu aprendi que o maior no reino de Deus não é aquele que opera sinais grandiosos, não, mas é aquele que cumpre o propósito de Deus, aleluia. Aqui eu abro um parênteses para começar a pregar para você e dizer: quem sabe você olha e diz: mas o Senhor me pede tão pouco, eu tenho tão poucas qualidades, aquilo que o Senhor me pede para fazer é tão insignificante. Eu aprendi, quero dizer para você nessa noite, não há nada no reino de Deus que seja insignificante. Aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer, aquilo que o Senhor te pediu para fazer, faça, e faça com excelência, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu preciso declarar aqui, tem gente que espera receber grandes oportunidades, mas Deus tem entregado algo grandioso de uma maneira pequena, aleluia, aleluia. Você quer ser usado por Deus? Eu aprendi que Deus, Ele usa aqueles que estão disponíveis. Comece a se disponibilizar para fazer a obra de Deus, aleluia, aleluia. Então João Batista, ele cumpre o propósito de Deus em sua vida, mas agora ele é morto. A Bíblia vai dizer que a mulher de Herodes, Herodias, a sua filha faz uma dança perante o rei, e o rei Herodes, ele diz para ela, e diz assim: me pede até metade do teu reino que eu te darei. E então ela pede, instruída por sua mãe, a cabeça de João Batista em uma bandeja. E agora ali morre o homem que preparava o caminho para o nosso Senhor. Mas ali morreu mais do que isso. Ali morreu o filho de Isabel, o primo de Jesus. E agora Jesus então ele vai se retrair. Se você olhar a partir do verso 13, vai dizer assim: e Jesus, ouvindo essa notícia, recebendo a notícia que João Batista era morto, ele se retira para um lugar afastado. Eu paro para entender que Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E no seu lado humano, ele sentia dores como eu e você, ele sentia fraquezas como eu e você, ele sentia tristezas. Então aquele era um momento difícil, e ele escolheu se retirar, ele escolheu passar pelo seu luto sozinho. Cada um encara o luto de uma forma, e Jesus queria passar o seu luto sozinho. Mas o versículo que sucede, a Bíblia vai dizer ainda no verso de número 14, que Jesus, ele quando vai desembarcar para passar um momento sozinho, junto ali estava uma grande multidão, e Jesus teve compaixão por eles, aleluia. E aqui está o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: maior que a tua dor é o chamado de Deus na tua vida, aleluia. Eu quero repetir para você entender nessa noite: maior que a dor que você sente, maior que a dificuldade que você está passando, ainda é o chamado de Deus na tua vida, aleluia, aleluia. Quem de nós, meus irmãos obreiros, nunca pregaram sobre prosperidade com a conta no vermelho? Quem de nós nunca pregaram sobre saúde, sobre que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, tendo um familiar escravizado nas drogas, aleluia. Eu aprendi que o Senhor, Ele é fiel à sua mensagem, o Senhor é fiel à sua palavra. Foi lido aqui nesta noite o texto, aleluia, aleluia. E aí alguns vão dizer: mas isso é hipocrisia. Como o irmão pode pregar por prosperidade financeira se a conta dele está no vermelho? E aí eu aprendo com Jó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é porque Deus não fez na tua vida, é que Ele não é poderoso para fazer, não. O Senhor, Ele manda eu te dizer nessa noite: entenda o momento que você está vivendo, entenda o processo que você está fazendo, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Maior que a tua dor é o teu chamado. Às vezes é no deserto, às vezes o Senhor vai te permitir passar por um leito de hospital, vai te permitir passar por uma dificuldade. Para quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, se o irmão Amarildo conseguiu passar por isso, eu também consigo. Ei, se essa luta não matou o irmão, eu também vou conseguir, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele manda eu te dizer nessa noite de maneira clara: não desista no meio da tempestade, aleluia. Não deixe o teu chamado morrer no meio da dor. Maior que a tua dor, maior que o teu luto é o chamado de Deus, aleluia, aleluia. Aquele que te sustenta, aquele que te mantém de pé, Ele está aqui nessa noite para dizer: ei, eu ainda sou Deus sobre as tempestades, eu ainda tenho controle, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Maior que a tua dor é o chamado de Deus na tua vida, aleluia, aleluia. Se o Senhor te chamou para pregar, pregue. Se o Senhor te chamou para abraçar, abrace.
Não importa em quantos pedaços está o teu coração. Quem sabe o abraço que você vai dar àquele irmão, o abraço que você vai entregar àquela irmã, vai pegar, não vai fazer nada em você, mas vai trabalhar na vida dele. Porque assim é o Evangelho. Muitas vezes não se trata de nós, mas se trata daquilo que o Senhor irá fazer através de nós. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos no texto. Maior que a nossa dor é o propósito de Deus. Aleluia. E qual é a segunda lição? A segunda lição, então, Jesus ele olha para aquela grande multidão e ele prega durante algum tempo. E a Bíblia vai dizer que vai passando a hora e vai chegando ao final da tarde, e eles estavam em um lugar distantes. Então os discípulos eles olham para a grande multidão e eles chegam a uma conclusão: esse povo precisa comer. Aí tem mulheres, aí tem crianças, aí tem maridos, tem idosos. Esse povo precisa se alimentar. Então eles vão até Jesus e dizem: olha Jesus, a hora já tem se avançado, o tempo está passando. Despede logo essa multidão para que eles vão para casa e procurem algo para comer. E aí Jesus ele olha para os discípulos e ele diz assim: por que vocês não dão algo para eles comer? E aí os discípulos eles vão reiterar a Jesus, vão continuar o diálogo e vão dizer: Senhor, mas nós não temos nada, nós temos tão pouco, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. E aqui está a segunda lição. Quando nós revelamos a nossa insuficiência, o Senhor nos mostra que Ele é suficiente. Aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus ele questiona os discípulos. Jesus era Senhor do tempo, Ele sabia o que estava acontecendo ali. Jesus sabia das provisões, sabia que não tinha comida. Ele questiona os discípulos, porque quando nós revelamos aquilo que está em falta na nossa casa, o Senhor ele revela a provisão. Aleluia. Aleluia. E aqui 2 lições, elas ficam claras nessa noite. Qual é a primeira, pregador? A primeira lição é que aquilo que é pouco para você, Deus pode usar para alimentar uma multidão. Aleluia. Aleluia. Não menospreze o chamado que Deus entregou na tua vida. Não menospreze aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Aleluia. Porque aquilo que é pouco, quando você decidir entregar nas mãos do Senhor, o Senhor pode usar para alimentar multidões. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Deus me enche de autoridade para dizer aqui: para de dizer que você não tem talento, para de dizer que você não tem dom, para de dizer que você não pode. Não, o Senhor ele manda eu te falar aqui nessa noite: eu sou o Deus que posso, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que fortalece. Aleluia. Aleluia. Aleluia, o Senhor manda eu te dizer nessa noite: pare com esse complexo de inferioridade. Pare de, todas as vezes que você nega aquilo que eu entreguei para você, que você nega o dom, o talento que eu entreguei para você, você está inferiorizando o tamanho do teu Deus. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então esta é a primeira coisa que fica clara. Deus pega aquele pouquinho que nós temos e transforma em algo sobrenatural. Aleluia. E qual é a segunda lição que Deus nos ensina? Qual é o segundo ponto que eu quero abordar? É que às vezes aquilo que nós temos, aleluia, nós temos vergonha de compartilhar. Sabe, às vezes nós temos vergonha, nós dizemos assim: mas é tão pouco. Mas por que se é tão pouco? Não, quem sabe vai se apresentar alguém. Aleluia. Aleluia, eu aprendi e tenho vivido isso já há mais de 8 anos. O tempo de Deus é hoje, aleluia. E que Deus usa os capacitados, sim, mas antes dos capacitados, Deus usa os disponíveis, aleluia. Você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Comece a se disponibilizar para a obra do Senhor. Aleluia, eu tenho dito e já repito a mesma frase há alguns anos. Aleluia, se alguém decidir entregar a sua vida para Jesus por completo, entregar de verdade, sem reserva, sem restrições, em 1 ano o Senhor não mudar a trajetória da tua vida, não mudar a tua história, eu fecho a minha Bíblia e eu nunca mais prego nesse altar. Que é isso, irmão Carlinhos? Você está dizendo que nunca mais vai pregar? Não, eu estou dizendo para você que eu confio no Deus que eu sirvo, e eu confio na palavra desse Deus, e se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, 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 bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Então Deus pega aquele pouquinho e transforma num mantimento suficiente. Mais do que isso, Deus vai além, Ele faz sobrejar 12 cestos de pedaços. Aleluia. Tem gente dizendo assim: Senhor, parece tão pouco. Sabe, eu tenho um testemunho, e o bom é que os meus testemunhos, os irmãos caminharam comigo. Por isso que eu falava da família na fé. Deus me dá um sonho, eu estou trabalhando, depois de passar por um período cirúrgico, estou ali no meu trabalho, e Deus coloca algo no meu coração, e a gente sente quando é a voz de Deus, e Deus me daria uma casa.
E eu chego em casa, nós morávamos num apartamento, e a minha esposa começa a desenhar, diz: Maiara, Deus vai dar uma casa para nós. Mas eu tinha passado por um processo cirúrgico, o INSS nem tinha me pagado ainda. Nós mal conseguimos pagar nossas contas, cartão de crédito atrasado. A Maiara olha para mim, eu lembro como se fosse hoje, ela disse: Tá ficando louco. Como é que Deus vai dar uma casa para nós se nós não conseguimos nem pagar o cartão de crédito? E para honra e glória do nome de Jesus, um ano depois nós estávamos morando dentro da nossa casa, aleluia, aleluia, aleluia. Mas nesse meio do projeto, nesse meio do trajeto, Deus ele me desafiou a fazer um voto. Eu olhei para minha conta bancária, pastor Roberto, eu não preciso falar isso. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou construir uma casa? Quem constrói uma casa com esse saldo? Eu vendi o carro que eu tinha. E aí Deus me desafiou. E aí quando Deus me desafia, eu fui ousado num voto com o Senhor. Eu não vou falar em valores aqui, mas eu disse: se eu não com esse valor eu não consigo construir uma casa, com a fé eu consigo construir uma casa, aleluia. E para honra e glória do nome do Senhor, um ano depois eu estava morando dentro dela. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor me trouxe aqui como mensageiro para você nessa noite, para dizer: pare de minimizar aquilo que você tem, pare de minimizar o pouquinho que você tem, aleluia, mas disponibilize ele para Deus, porque quando você disponibiliza para Deus, o sobrenatural acontece. Aí não se trata mais de você, aí se trata do Deus da palavra que está sobre a tua vida, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E esta é a segunda lição. E qual é a terceira lição, irmão Carlinhos? A Bíblia vai dizer então que os discípulos, Jesus ele fica para despedir a multidão, e os discípulos eles entram num barco. E o versículo 22 vai falar que Jesus ele fez com que os discípulos entrassem no barco. E eu estava pensando sobre essa situação, sobre o porquê Jesus faria os discípulos entrarem no barco se ele ia continuar em terra. E todos os momentos da caminhada de Jesus, ele e os discípulos permaneceram juntos. E aí pelo menos duas ideias eu quero conjecturar com você nessa noite, sem ferir a palavra do Senhor. Pelo menos duas ideias elas surgem na minha mente. A primeira é que Jesus realmente ele deu uma ordem aos discípulos: vocês entrem nesse barco, vocês vão para o mar, ou vocês vão para tal destino. E os discípulos entraram ali. Só que Jesus estava ordenando aos discípulos para entrar no meio de uma tempestade, porque é isso que acontece nos versículos que vão suceder. Então Jesus ele estava ordenando aos discípulos que eles entrassem para o meio de uma tempestade. Então pelo menos de duas tempestades uma acontece, é quando Jesus te leva para dentro de uma tempestade. Mas eu aprendi que todas as vezes que Jesus nos direciona, que Jesus nos guia para dentro de uma tempestade, é para revelar o seu poder, é para revelar a sua glória, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, que quem sabe o deserto que você está enfrentando, quem sabe a luta, a tempestade que você está enfrentando, nesse momento você ainda não entende, mas Jesus ele manda eu te dizer: eu sou o Deus que te guiei, mas eu sou o Deus que te sustento no meio da tempestade, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo nesse momento, mas eu sei que o Senhor é suficiente para te guardar no meio da tempestade, aleluia, aleluia, aleluia. Deus usa tempestades da vida para manifestar o seu poder, aleluia, aleluia. Eu tenho dito isso e já há muitos anos eu carrego a mesma frase, que tem coisas sobre Deus que nós precisamos estudar e nós precisamos aprender. Mas tem coisas sobre Deus e sobre o Espírito Santo que nós precisamos sentir, aleluia, aleluia. E às vezes um deserto, às vezes uma tempestade, um momento de solidão vai te ensinar muito mais sobre Deus do que muitos livros de teologia. Meu irmão, peça experiências com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a teologia é ruim, não, ela é necessária, por isso nós estudamos. Mas eu estou dizendo que existem coisas no Evangelho que você precisa sentir, que você precisa viver. E às vezes a didática de Deus, ela passa pelo meio dos desertos e tempestades, aleluia. Assim é a didática de Deus. Deus ele vai usar os desertos e as tempestades para revelar que Ele é o Senhor sobre a tua vida, aleluia. As pessoas vão olhar e vão dizer: todos eles que passaram por essa tempestade, eles morreram. Todos eles que caminharam pelo deserto, eles não conseguiram continuar. Como é que você ainda conseguiu? Aí você vai dizer: não se trata de mim, mas se trata de quem estava me sustentando no meio da tempestade, aleluia, aleluia. E qual é a segunda visão? A segunda visão é que eles tinham, nesse texto, pelas tempestades, eles tinham um destino para chegar. E ele, quem sabe ali, Jesus estava dando atenção às multidões como um pai amoroso. E os discípulos começaram, essa é a minha visão. Estou conjecturando sem ferir as escrituras. Os discípulos começaram a importunar Jesus, nós precisamos chegar no outro lado. Mas Jesus, nós não tínhamos que estar lá a tal horário. Essa é a minha visão. E eles começaram a importunar Jesus. E aí Jesus ele pega os discípulos e por permissão ele diz assim: não, então vocês vão na frente que eu vou ficar aqui.
Só que todas as vezes que nós entramos em um caminho e Jesus ele não está conosco, nós também estamos sujeitos a enfrentar tempestades, aleluia. Todas as vezes que você decide enfrentar um caminho por conta própria, preste atenção nisso, todas as vezes que você decide colocar a sua casa em risco, a sua família em risco por conta própria, e esse caminho ele está te levando para longe de Jesus, você está sujeito a enfrentar tempestades, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Orabacanda, Lai, Choremicanda. Ah, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu estou debaixo da autoridade de Deus aqui, olhe para mim nessa noite. O Espírito Santo tem me dito que tem gente que decidiu entrar num barco, pastor Roberto. Tem gente que decidiu entrar num barco e está guiando a sua família para longe de Jesus. Mas hoje o Senhor acende um farol na tua casa. Hoje há um alerta de Deus. Pare de caminhar distante de Jesus. Aleluia. Pare de navegar para longe de Jesus. Aleluia. Senão você irá enfrentar muitas tempestades. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não se distancie de Jesus. Aleluia. E qual é a quarta lição? E eu quero caminhar, eu não quero me estender nessa noite. A quarta lição, ela vai dizer que os discípulos, eles estão ali, eles estão no barco e tem a grande tempestade. E agora Jesus, ele vai em direção a eles caminhando, pastor Roberto. E essa aqui eu aprendi com o pastor Roberto. Os discípulos, eles vão caminhando e eles começam a olhar e eles gritam, é um fantasma. Meu Deus, meus irmãos, se alguém conhecia Jesus, eram os discípulos. Eles tomavam café com Jesus, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam com Jesus. Se alguém conhecia a aparência física, se alguém conhecia a voz, se alguém conhecia os jeitos de Jesus, eram os discípulos. Só que qual é a quarta lição? É que o medo te faz perder a percepção sobre quem é Jesus. É no meio da tempestade, às vezes o nosso olhar fica um pouquinho embaçado. É no meio da tempestade, às vezes que o nosso coração começa a acelerar e nós parece que esquecemos a fisionomia de Jesus. O Senhor me trouxe aqui para dizer nessa noite que não é o medo que vai roubar a tua fé. Pare de olhar para, aleluia, para o vento, para o mar e comece a olhar para Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que viveu tanto, teve tantas experiências com Jesus, mas hoje olha para Jesus e imagina que é tantas outras coisas. Aleluia, meu Deus, eles conviviam com Jesus e eles olharam para Jesus e acharam que era um fantasma. Eles olharam para Jesus e eles acharam que era algo sobrenatural, algo que não tinha nada a ver com Deus. Aleluia, eu quero dizer para você nessa noite que às vezes é no meio da tempestade que Jesus vai se revelar na sua vida. Aleluia, quem sabe você olha e você sente medo. Quem sabe você olha e começa a inquietar o seu coração acelera. Mas Jesus, ele manda eu te falar nessa noite. Ei, fica tranquilo, eu ainda sou o Deus que trabalha no meio da tempestade. Aleluia, aleluia, aleluia. E esta é a palavra de Jesus. Quando Jesus, ele olha para os discípulos, ele olha para eles e diz assim: ei, não tenham medo. Sabe, a Bíblia fala sobre duas tempestades, pastor Roberto. A segunda delas está em Marcos, início do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Não estou lembrado exatamente do versículo, verso 35, se não estou enganado. E ali Jesus, ele chega no barco, eles despertam Jesus. Jesus está dormindo no barco e a Bíblia vai chamar aquela tempestade de uma grande tempestade. Então Jesus, quando ele se coloca de pé no barco, a primeira atitude dele, ele olha para o vento e ele diz: ei, acalma-te. E ele olha para o mar e ele diz: aquieta-te. Aleluia. E primeiro então Jesus acalma as forças da natureza. Mas agora, quando Jesus vai ter nessa tempestade, ele não acalma as forças da natureza, não. Ele vai e ele acalma os discípulos. E o que eu aprendo com isso? Que às vezes a tempestade, ela acontece de maneira mais rigorosa dentro de você do que externa. Que é isso, irmão Carlinhos? Quem sabe a tempestade não estava tão grande naquele momento, mas o que estava grande era o medo dos discípulos, era o medo de quem estava no barco. Que é isso, irmão Carlinhos? Quando a tempestade acontece e Jesus não está no barco, o medo, ele vem sobre nossos corações, aleluia, aleluia. Quando a tempestade acontece e Jesus não está no barco, aleluia, nós nos apavoramos, nós sentimos medo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E qual é a quinta lição que eu quero compartilhar com você nessa noite? Aleluia. Então, o texto segue, eu quero expor ele com você, todo o capítulo 15, capítulo 14. E agora então, Pedro, ele diz assim: Jesus, então se é você mesmo, permita que eu vou caminhando até ti. Então Jesus diz: venha. Jesus apenas diz uma palavra: venha. Então agora Pedro,
E Jesus, eles vão realizar algo que nunca mais foi feito na história, porque eu aprendi que Jesus trabalha com exclusividades. Há muitos avanços tecnológicos nos dias de hoje, mas ninguém conseguiu andar sobre as águas. Os únicos que andaram sobre as águas foi Jesus, foi o nosso Senhor, e foi Pedro, debaixo de uma palavra de Deus. E aqui abro um parênteses para dizer para você que aquilo que ninguém mais é capaz de fazer, você consegue, mas debaixo de uma palavra do céu. Aleluia, aleluia. Há uma palavra de Deus que, se você receber na sua vida, você vai chegar a lugares aonde jamais foram imaginados. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, debaixo de uma palavra do céu. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas agora Pedro ele começa a olhar para o vento, começa a olhar para o mar, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. E aqui eu abro um parênteses, porque Pedro ele vai gritar, ele vai dizer assim: Senhor, salva-me. E eu aqui fica uma pulga atrás da orelha, porque eu começo a olhar e digo assim: Pedro passa toda a sua vida no mar de Genezaré. O mar de Genezaré é como se fosse o quintal da casa de Pedro. Pedro brincava ali, provavelmente, como era criança. Pedro pescava, então muitas e muitas noites Pedro passou dentro daquele mesmo mar. Então, quem sabe, alguma região tinha mais peixe, ele frequentava todas as regiões do mar. Então Pedro conhecia o mar de Genezaré. E Pedro também ele era um excelente nadador, por ser um pescador. E também a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 21, que Jesus, após estar ressuscitado, após ser ressurreto, ele está na praia esperando os discípulos, com pão, com peixe, com uma fogueira. E Pedro, quando ele olha Jesus ao distante, ele se lança nas águas, ele coloca a sua túnica e se lança nas águas para ir até Jesus. Então, se alguém sabia nadar naquele momento ali, era Pedro. Então Pedro, quem sabe, não estava com medo, ou a maior tempestade de Pedro não era o morrer afogado. Quando ele pede para Jesus: salva-me, Senhor, eles não estavam dizendo: Senhor, salva-me de um afogamento, não. Que é isso, irmão Carlinhos? Então, porque ele estava clamando ao Senhor, é porque eu disse para você, às vezes a maior tempestade ela não está lá fora, mas ela está dentro do teu coração. Aleluia, aleluia. Às vezes o medo, às vezes a crise de ansiedade vai gerar uma tempestade dentro do coração. Aleluia, aleluia. Eu disse para vocês, e eu vou repetir aqui, quem sabe essa tempestade, a Bíblia não faz menção dela ser uma grande tempestade, ela só chama de tempestade. Ela diz que o barco ele era arrastado pelas torrentes, mas um pescador enfrentou muitas tempestades em sua vida. Agora, o problema não é enfrentar tempestades, o problema é enfrentar tempestades sem Jesus estar no barco. Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Oh, bendito Espírito Santo, oh, bendito Espírito Santo de Deus. Aleluia, quem sabe você chegou aqui nessa noite e você acha que essa tempestade ela vai te matar, que essa tempestade ela vai te castigar, ela vai te judiar. Aleluia, aleluia. Mas eu preciso dizer para você que, como fez o apóstolo Pedro, você precisa apenas usar a tua voz e clamar. Aleluia, aleluia. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei a receita. Quando Pedro ele estava naufragando, ele estava sucumbindo em suas emoções, ele vai olhar e vai dizer: Senhor, salva-me. Aleluia. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei o Deus que pode fazer. Aleluia, aleluia. Sabe, algo sobre tempestades que é muito particular, porque há tempestades que nós vivemos, que as pessoas elas vão olhar para o nosso rosto e elas vão dizer assim: nossa, como o irmão Evandro é crente. Nossa, o irmão Evandro nunca tem uma luta. O irmão Evandro vem na igreja, leva os filhos, vai e volta. Meu Deus, como a vida do irmão Evandro é boa. Mas às vezes dentro do coração, aleluia, aleluia, nós temos que lidar com muitas situações. E às vezes as pessoas que conhecem as nossas tempestades, elas vão dizer: o irmão Carlinhos é exagerado. Por quê? Porque faz uma tempestade num copo d'água. Mentira. Eu aprendi que para Jesus não importa o tamanho da tempestade e não importa a circunstância, o Senhor ainda é Deus sobre o mar, o Senhor ainda é Deus sobre o vento, o Senhor ainda é Deus sobre o deserto. Eu quero declarar aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo, não importa se eles olham para você e dizem que as tuas crises de ansiedade é uma besteira, não importa se eles olham para você e dizem que os teus momentos de choro é frescura, o Espírito Santo manda eu te dizer: eu sou o Senhor sobre cada uma das tempestades. Aleluia. Eu sou o Senhor que reescreve histórias, eu sou o Senhor que muda destinos. Aleluia.